Olá, doutora. Tudo bem, Oi, Roberta? boa noite a vocês, boa noite, Marcon. Obrigada pelo convite. Boa noite, obrigado também por aceitar o convite aí, Roberta. Você sabe que essa live é uma live que a gente intitula de Live entre Amigos, né? Então, de fato, é importante a gente estar aqui com grandes amigos, pessoas que eu admiro bastante, pessoas que estão aqui sempre fazendo um trabalho de excelência, um trabalho criterioso, né? E você aí à frente da SBTI aqui em Pernambuco tem feito um trabalho excepcional. E a gente fica muito feliz de estar participando e aprendendo com você, né? Então, seja bem-vindo à nossa live. Vamos conversar bastante aí. O pessoal está entrando agora. Estou dando uma... Obrigada, a gente vai aprender junto, né? Eu também tenho muito a aprender aí com você. Roberta Versosa, que prazer tê-la aqui conosco. Coisa boa tê-la aqui nessa live. A gente vai bater um papo bacana aqui sobre o uso terapêutico da toxina botulínica, né? Um tema que para mim é muito importante, muito interessante, né? Muitas vezes até mesmo antes de todo esse boom da estética, né, relacionada à toxina botulínica, a gente tem inúmeras aplicações funcionais, inúmeras aplicações terapêuticas, né? E você, mais do que nunca, é uma pessoa especial para falar sobre isso, uma vez que lida com isso já há alguns anos e representa aí uma sociedade brasileira aqui em Pernambuco. Então, é muito importante a gente aprender com você, aprender a sua experiência, trocar essa ideia. Na minha prática clínica, eu tenho indicado alguns casos também relacionado ao uso terapêutico da toxina botulínica, né? A gente tem atuado aqui na nossa clínica, né, de forma muito criteriosa, assim como prega, na verdade, assim como, na verdade, são os protocolos, na verdade, de atendimento a esse tipo de paciente. E como a gente bem sabe, né, como deve ser qualquer tipo de atendimento na área da saúde. Então, doutora Roberta, queria que você primeiramente se apresentasse, desse um tchauzinho aí para as quase 30 pessoas que estão aqui compartilhando conosco. E fique à vontade, é um bate-papo, tá? A gente está aqui entre amigos. Bem, eu não tenho mais que me apresentar, você já me apresentou, né? Eu moro aqui em Recife já há 15 anos, mas me formei aí em Caruaru, sou caruaruense, meus pais moram aí, trabalho com toxina já há 6 anos, e hoje eu respiro a harmonização facial e estética e funcional, né? Trabalho muito com funcional, trabalho também no HC com 2 neurologistas que me abraçaram, assim, me receberam muito bem, e isso me fez crescer muito profissionalmente. É isso. Coisa boa, Roberta, coisa boa. Então, assim, na área de harmonização, e esse termo, harmonização funcional, né? Quais são, assim, os casos que você destacaria mais, assim, vamos dizer assim, que a odontologia se beneficia demais com essa questão da aplicação da toxina botulínica? Qual é, de repente, assim, um caso que para você é uma coisa que, poxa, isso para mim é espetacular, é uma coisa que para mim faz uma diferença muito grande e na vida dos pacientes também, né? Que são os principais interessados. Eu sempre digo que eu lido com pessoas e não com doenças, né? Então, quero ver Claro. meus pacientes bem. E eu fico assim, é muito gratificante para mim ver aquele paciente que chega no meu consultório com muita dor. Tenho pacientes que têm neuralgia do trigêmeo, que já fizeram cirurgias, já tentaram de tudo e não conseguem o controle. E quando chegam, eu sempre recomendo a aplicação de toxina botulínica e tem um sucesso de 90%. Então, isso para mim é muito gratificante. Neuralgia do trigêmeo, eu adoro fazer, adoro tratar, né? Controlar, porque a gente não trata, a gente controla. Bruxismo, as dores orofaciais e os espasmos. Os espasmos hemifaciais, para mim, é muito gratificante fazer, porque a gente vê uma felicidade nos olhos do paciente que deixa a gente realmente sabendo que a gente está no caminho certo. Coisa bacana, bacana, bacana mesmo. Só registrando aqui a presença aqui, doutor Nelson Studa está aqui com a gente, tem doutora Andréa, Raquel Nunes, Vanessa, então tem uma galera boa aqui, tá, Roberta? A galera está aqui prestigiando, curtindo bastante, isso é sinal de que a gente está Que bom. falando temas bacanas e temas interessantes que estão chamando a atenção e que de fato é esse o objetivo, da gente
ter uma conversa, mas sobre alguma coisa que de fato engrandeça a nossa classe, engrandeça a nossa profissão e a gente de fato contribua para o melhor atendimento e principalmente para a melhor relação humana, né? Como você citou, a odontologia, ela é essa área da saúde que tão próximo atua junto ao ser humano, aquilo que a gente tem de mais sublime no nosso dia a dia, que é o nosso sorriso, a nossa expressão de sorriso, a nossa expressão de afetividade. Então, registrando só aqui algumas pessoas, eu também tive alguns casos de nevralgia do trigêmeo, Roberta, e assim, eu particularmente acho, e a literatura corrobora sobre isso, sabe? A questão do sofrimento das pessoas quando tem esse tipo de problema. A nevralgia do trigêmeo é considerada por alguns autores como a dor mais insuportável que o ser humano pode sentir, né? Alguns autores... É a dor do suicídio, Isso, né? exatamente. Tem relatos na história de suicídio por conta da neuralgia do trigêmeo. Eu tenho uma paciente que ela sofreu durante 35 anos e o marido dela era dentista. E ela disse que ele não acreditava na dor dela. E ela, além de ter a neuralgia, as dores, ela tinha espasmos. E ela chegou para mim desesperada, já uma senhora, e a gente conseguiu controlar. Ela faz a aplicação agora de mais ou menos 8 em 8 meses, mas está super bem, graças a Deus. Pois é, né? Então, assim, quando a gente recebe esse tipo de paciente com esses históricos, que são comuns os históricos de nevralgia trigêmea, né? Um paciente geralmente que tem uma dor lancinante, uma dor muito forte, muitas vezes não controlada com nenhum tipo de medicação, e muitas vezes é um histórico de vida de sofrimento, é um histórico de vida de muita dor e muitas vezes até chegar ao ponto de... essa depressão, essa coisa toda, gerar até atentados contra a sua própria vida. Então, é muito comum você ter... Na realidade, são choques, né? Isso. São choques que são insuportáveis, na realidade. São rápidos, mas insuportáveis. Exatamente. E quando a gente consegue alguma terapia que dá um resultado bacana para o paciente, isso traz para o paciente traz uma satisfação impagável, né? E na verdade, para o profissional impagável. E para o paciente, uma sensação indescritível, né? Porque, imagine como você disse, esse caso que você citou aí de uma paciente que estava há 35 anos, né? Quão terrível foi uma vida em relação a isso, né? Então, é muito comum esse tipo de coisa. E a toxina, nesse caso, tem vindo, né, contribuir, tem vindo a trazer uma opção terapêutica a mais, né, no tratamento. A gente sabe que é um tratamento multidisciplinar também, então é mais uma opção, né, para o dentista também lançar mão, junto com outras especialidades da saúde, como a própria neurologia, como a própria também outras especialidades, inclusive fisioterapeutas também, né? Então é muito importante essa questão que você cita, né? Que você trabalhe em equipe, né? Uma equipe multidisciplinar, uma equipe que lhe acolheu de saúde e ao mesmo tempo também a gente tem essa necessidade de que o dentista esteja inserido nessas equipes, trabalhando em equipe e obtendo os melhores resultados. Eu acho isso fantástico e é por isso que a gente fala tanto nessa questão multidisciplinar. E você citou... Eu sempre digo que quando a gente trabalha com ética e sem adentrar na área de outro profissional, a gente ganha respeito, sabe? E lá no HC é uma troca, na realidade. O doutor Andor e o doutor Ataíde são maravilhosos e a gente realmente... Existe o respeito mútuo e existe a troca. Não existe ninguém é maior do que ninguém, mas foram profissionais que me acolheram de verdade. Pois é, eu também trabalhei na época no meu doutorado lá no HC, né? E eu tive essa mesma impressão, sabe? No ambulatório lá, no caso, não era nada a ver com toxina, mas era no ambulatório lá de cirurgia geral. Eu me lembro como hoje que era o ambulatório mais assim temido de todos, porque tinha o famosíssimo doutor Edmundo Ferraz, né? Que era o chefe lá do ambulatório de cirurgia. E lá vou eu, um dentista, fazer minha pesquisa lá dentro e eu fui muito bem recebido quando a gente, como você disse, eu me lembrei agora, passou um filme, sabe, Roberto? Agora na minha cabeça essa questão de você saber chegar nos cantos, saber conversar, saber mostrar seu trabalho, mostrar seu serviço e principalmente ter muita
um bom relacionamento com as pessoas, né? Saber, na verdade, se relacionar e ter esse E diálogo com as respeitar os pessoas. seus limites éticos, entendeu? Exatamente. E legais, né? Exatamente. Isso é A gente importante não em todas pode as fazer áreas. o que a gente não pode legalmente fazer, então a gente não faz. É Exatamente. respeitar, E essa para ser troca é importante. respeitado. Exatamente. Doutora Roberta, além da nevralgia do trigêmeo, tem a questão dos espasmos musculares, né? Você citou aí que tem uma experiência bacana nessa área e, ao mesmo tempo, também tem essa satisfação, né? Quando você tem um tratamento funcional com a toxina, né? No caso de espasmos musculares. Eu vi que tem uma pessoa aqui perguntando muito sobre isso. Você poderia trazer um pouco da tua experiência, Roberta, para a gente? Como é que você tem lidado com esse tipo de situação? E quais os teus resultados alcançados? Compartilhe um pouquinho dessa Sim, experiência com a gente. é maravilhoso trabalhar, fazer essa parte de espasmos, porque o resultado é muito favorável também, né? A gente faz a aplicação, que é indolor, né? Eu acredito que tenha pessoas aqui que não sejam da nossa área, então eu tenho que falar uma linguagem que todos entendam. Então, a aplicação é com a agulhinha bem fininha, de insulina, bem indolor, dói muito pouco, e a gente vai atingir justamente os músculos que estão provocando aqueles espasmos. Né? Então, às vezes, a gente trabalha uma face toda, um lado todo da face, né? Geralmente é hemifacial. Uhum. Ou onde tiver atingindo a face. O resultado, para quem não conhece o que é a toxina, o resultado ele vem em torno de 10 a 15 dias, para a gente ver o resultado da nossa aplicação. Daí, se necessário, a gente faz algum reforço. E essa toxina, essa aplicação, ela vai durar em torno de 4 meses. E depois, porque como qualquer tratamento com toxina botulínica, ela não é um tratamento, tá? Qualquer aplicação, ela não é um tratamento, ela é um controle. Então, o paciente não vai ficar curado dos espasmos hemifaciais por conta da toxina botulínica. Ele vai ter um controle, vai ficar temporariamente sem os espasmos. Isso como todo e qualquer tratamento com toxina botulínica. Sempre temporário, sempre reversível. É interessante isso que você falou em relação ao espasmo muscular, Roberta, e ao mesmo tempo também essa questão que você falou, que o tratamento ele é temporário e não constitui uma cura definitiva, né? É muito importante, né, os pacientes e principalmente também a classe de saúde entender isso, né? E aí me remete um pouco, né, às questões biológicas da toxina botulínica, né? Como age a toxina botulínica, né? Na verdade, a questão do lado funcional da toxina a nível muscular, a nível de neurotransmissor. Eu vi que algumas pessoas estão perguntando aqui também sobre isso. Então, resumidamente, Roberto, você poderia dizer para a gente, assim, objetivamente, claro, como age a toxina botulínica e por que nos casos de espasmos ela se torna tão importante e tão eficaz, mesmo que temporariamente? E por que depois ela volta, né? Veja só, a toxina botulínica ela é uma neurotoxina, né? Uhum. Então, ela vai fazer com que ela vai inibir a ação da acetilcolina, que é justamente a acetilcolina que manda toda a informação para o cérebro para mandar o músculo se movimentar, para mandar para liberar a dor também, né? Porque ela pode a toxina botulínica, ela relaxa a musculatura, ela inibe a atuação das glândulas e ela também pode inibir a informação da dor. Então, é dessa forma que ela age, inibindo a ação da acetilcolina. Ótimo, perfeito. Então, na verdade... Daí começa a haver os desculpa. novos brotamentos, começa a ver os novos brotamentos em torno de 4 meses, e quando toda essa movimentação retorna, vai retornando aos poucos. Perfeito. Então, a média, mais ou menos, são 4 meses, Roberto, só para o pessoal se sintonizar aí com a gente, quem de repente tem alguns pacientes, tem outros que são
dentistas já, outros que já atuam aqui na área de Média 4 harmonização. meses, sim. Há relatos de casos, eu vejo na minha história clínica do consultório, tem paciente, por exemplo, paciente, principalmente de dor, eles conseguem ficar 6, 7 meses controlados. Quando eles têm o hábito de fazer esse controle, essas aplicações vão ficando com o tempo mais espaçado. Mas em bula se fala de 3 a 4 meses. Perfeito, 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 perfeito. Para qualquer aplicação. Para qualquer aplicação, para né? estética ou para funcional, exato. Que Então, legal. por isso que ela é um tratamento reversível, né? E quase indolor, dói muito pouco. Ótimo, ótimo. Enfim, tem muitas perguntas aqui acontecendo, né? A gente vai seguir uma pautazinha aqui que a gente tinha conversado, mas ao mesmo tempo, cada tópico que a gente vai conversando aqui, Roberta, inevitavelmente vai falando de alguns pontos aqui importantes que o pessoal está perguntando. Por exemplo, então, em relação à dor, né, nós falamos aí da nevralgia do trigêmeo, falamos já de algumas questões de espasmos musculares. Tá tudo bem? Vocês estão ouvindo bem aí? Acho que tá, né? Tá tudo ok, né? E aqueles trigger points, aquelas zonas de gatilho, a aplicação também da toxina para essas zonas de gatilho, aqueles pontos de gatilhos que são bem específicos também, Roberta. Como tu tens lidado com esse tipo de situação? Sim, nas dores orofaciais, existem casos que a gente faz até trapézio. Né? Chega um paciente, agora o que eu gosto sempre de lembrar, às vezes chega um paciente para mim que chega dizendo que tem dor de cabeça de manhã, de tarde, de noite, dor no ouvido, dor nas costas, dor na nuca, e daí, mas não é por esse motivo que eu vou chegar, sentar ele e fazer a aplicação de toxina botulínica, porque cefaleia é para ser tratado por neurologista. Ele tem que fazer os exames, ver se, né, tomografia, os exames de imagem, ver se tem alguma coisa maior aí. Mas se o paciente chega para você, muitas vezes o paciente chega para mim já encaminhado, já com exames na mão e já com a solicitação de fazer a toxina botulínica. Então, eu faço. Caso de cialorreas também. Às vezes o médico me chama para ir fazer o caso de cialorreia, às vezes no hospital, na residência de uma pessoa que teve um AVC, que está com disfagia, que está com cialorreia também. Mas voltando para o caso de dor. Mas, em algumas vezes, chega o paciente para mim que eu já noto, eu já observo, ele chega com dor, com histórico de dor, mas eu já observo que ele é bruxista. Porque ele tem todos os dentes desgastados, ele tem quebra de restauração, quebra de prótese, de coroa. Então assim, eu, nesse momento, eu já faço a aplicação. Eu gosto que o paciente venha encaminhado, tá? Pelo o colega que atende ele, que já faça o diagnóstico de bruxismo. Mas nesses casos que estão muito aparentes, eu já faço. E aí a gente pode fazer a aplicação nas áreas anexas, né? Embora a legislação diga que a gente só pode atender, só possa atuar de ióide a início do couro cabeludo, mas ela também cita as áreas anexas. Então, se a gente está sentindo dor, a tensão muscular chega também no pescoço, que a gente sabe que até o mau posicionamento, até a DTM causa mau posicionamento, né? E provoca dores na nuca, no trapézio, no óxido frontal. Então, a gente tem que fazer e legalmente a gente está amparado para isso. Que bom ouvir isso. E, na verdade, o que você falou aí tem muita relação, né? Quando você imagina um paciente com dor, o mais importante é investigar a origem dessa dor, né? Pode ser tantas coisas que não é assim, o Botox, às vezes, vamos dizer assim, não vai resolver tudo, não vai né? resolver tudo, exatamente. Não vai resolver tudo. E é importante, como você citou, essa questão do exame clínico, do exame físico. Às vezes você tem um encaminhamento já mais ou menos encaminhado, muitas vezes por outras especialidades. Bacana demais. É por isso que a gente admira tanto o trabalho, porque ele é um trabalho criterioso, Roberto. É um trabalho que envolve aquilo que a gente aprendeu, né? O manual debaixo do braço, né? Aquela história do manual debaixo do braço. Examinar o paciente. A semana passada me ligou, ela até me ligou agora, a paciente. Tem um caso de um paciente que teve um AVC
está em home care. Certo. E o neurologista solicitou a aplicação de toxina botulínica. Então, eu tenho que ir lá. Mas, mesmo assim, eu falei para ela que eu quero por escrito a solicitação médica, com o médico assinando e me autorizando a fazer. Porque eu não posso adentrar dentro de um tratamento, né, de um outro profissional, principalmente de um paciente que está sério, e depois haver qualquer problema e eu ser culpada. Então, a gente tem que se munir de toda a documentação. Isso é importante demais, importante demais. De certa forma, também, isso valoriza demais o nosso trabalho, né? Quando a gente está todo documentado, quando a gente tem indicação, a gente passa credibilidade também para outras especialidades, para os próprios pacientes também, né? Eu tenho notado muito isso, Roberta. Quando a gente age, cria o hábito de agir, na verdade, e atuar de forma criteriosa, como você atua também, isso torna o paciente muito mais confiante no nosso trabalho, muito mais gera credibilidade, né? Gera credibilidade. E isso reverte-se muito na indicação, reverte-se muito na confiança, reverte-se muito na questão dos relacionamentos, né? Que são tão importantes na nossa área, são tão importantes para a manutenção da nossa prática clínica e do nosso também, da nossa remuneração, né? Afinal de contas, a gente atua na odontologia, né, faz isso, mas é uma profissão, né, uma profissão que precisa e deve Exato. ser remunerada adequadamente e muito bem pelo trabalho que a gente desempenha, exatamente quando a gente faz um trabalho bem feito. Roberta, esse caso que você falou do AVC, ele foi alguma coisa de cialorreia, você citou cialorreia, né? Só explicando aqui para o pessoal, cialorreia é como se fosse o excesso de salivação, o paciente tem um excesso de saliva, né? Ele secreta muita saliva, ou tem algum problema em que tem, na verdade, a sensação sempre de ter a saliva muito espessa, muito cheia, e isso dificulta muitas vezes algumas funções bucais, algumas funções também de deglutição, né? E evolui às vezes para disfagia. E aí, Oi. Nesse caso, como ele teve um AVC, e é um AVC, foi um AVC muito sério, ele não está conseguindo deglutir. Então, ele não tem nenhum aumento de saliva, né? O fluxo salivar dele está normal, pelo que eu conversei com o neurologista. Mas como ele tem dificuldade de engolir, ele fica juntando aquele excesso de saliva e fica babando e está aspirando, né? Broncoaspirando, que é o perigoso, né? Especialmente então, assim, para quem está em UTI, né? Para quem está escutando a live, que não é da área, assim, eu achei maravilhoso você me convidar para falar sobre isso, porque assim, são tratamentos que podem ajudar tanto as pessoas e a maioria das pessoas desconhecem, né? Tem gente em hospital passando por problema de broncoaspiração, tem pacientes especiais que têm problema de cialorreia, tem pacientes com paralisia facial que gostariam de dar um equilíbrio muscular na sua face. Tem pacientes sofrendo com neuralgia que não sabe que a toxina pode ajudar. Então, assim, é um tratamento que traz muitos benefícios e as pessoas desconhecem. Que bom, que bom, que bom mesmo. E engraçado que, na verdade, não é, Roberta? O uso da toxina botulínica com uso terapêutico e funcional, ele é muito antigo, né? Ele não é novo, né? Exato. Na verdade, a gente tem... Ele é da década de 1970. Pois é. Em 70, o Dr. Scott, o oftalmologista, ele descobriu que ela podia ser usada para estrabismo, né? E daí começaram os estudos. Mas o dentista ele pode atuar com toxina botulínica há mais de 20 anos, muito tempo. Porque se usava pouco. Pois é, imagino também que também se conhecia pouco, né? Se conhecia pouco, se usava pouco. Hoje tem mais, assim, mais aprofundado, né? Mas já tem muita coisa, bastante. Sobre toxina tem. Ácido hialurônico que é mais novo para a gente. Ótimo. Agora eu queria te fazer uma pergunta. Se eu souber, olha, eu vou passar aqui. Claro. Eu sei que você faz implante. Sim, você sabe que a toxina também pode ajudar nos seus implantes?
Claro, claro. Excelente pergunta. Obrigado, obrigado pela pergunta aí. E ao mesmo tempo também vai ser importante a gente conversar sobre isso, né? Roberta, é fantástico, fantástico a relação que a gente tem na implantodontia com duas situações, né? Uma situação que eu vejo que é talvez a mais comum que eu tenho observado na minha prática clínica é justamente quando a gente recebe, às vezes, um paciente, como você disse, através do exame clínico, exame físico, que a gente percebe que existem sinais clássicos de bruxismo, de apertamento. Às vezes você tem uma situação que é clássica, né? Que você tem aqueles dentes com... não tem mais as bordas incisais, é quase um platô. E às vezes você tem também, mesmo pacientes desdentados na área de implantodontia, né? Mas pode ter o desdentado parcial com alguns dentes presentes, e você tem, na verdade, o próprio relato do paciente afirmando que sente apertamentos, relata apertamentos e tal. Então, na verdade, para reabilitar um paciente como esse, imagina colocar implante, né, que é um dispositivo artificial, por mais que seja um implante que tenha a melhor superfície tratada do mundo, pode ter o melhor design do mundo, mas é um dispositivo artificial que vai ser colocado cirurgicamente no paciente que vai receber uma carga, né? Que vai receber uma carga por meio de uma prótese acoplada a esse implante, né? Então, excelente pergunta, porque se o paciente tem muito apertamento, muita força de apertamento, imagina, se ele destruiu, se ele conseguiu, com seu apertamento, danificar as estruturas naturais, imagina as artificiais, né? Então, é muito Exato. comum... E às vezes nem precisa ser muito, esse Isso, muito apertamento, esse muito, entendeu? Para você proteger o seu implante, exato. né? Para você resguardar o seu trabalho. Então, você faz a aplicação de toxina 15 dias antes. E aí Perfeitamente. você vai deixar... Inclusive eu tenho eu tenho uma rotina, na verdade, de considerar isso, especialmente na fase de osseointegração, que é a fase mais crítica, talvez, do implante, porque a gente precisa do implante que não tenha micromovimentos, não tenha pressão, não tenha carga, né? Então, é muito importante isso que você citou. Isso na parte de componentes protéticos, a carga mastigatória é muito importante porque pode quebrar, pode danificar, pode não ossintegrar o implante, né? E por aí Porque vai. a gente pensando, vê só, a gente pensando que 30% da população mundial tem bruxismo, 40% da população brasileira é bruxista. Pois é, Então, assim, tem gente que tem gente que faz apertamento que nem sabe, exatamente. né? Assim, o nível que a gente vive de estresse e a quantidade de antidepressivo que se toma, que também provoca o bruxismo, né? Então, é imensa. E cada vez cresce Pois mais a é. quantidade de bruxista. Pois é. Eu tive um caso, Roberta, que foi bem interessante, foi assim, me marcou muito, está me vindo à memória aqui esse caso, porque eu estou conversando contigo, mas a imagem da pessoa vem na minha frente. Era um caso de uma jovem, né? Muito bonita, por sinal, mas ao mesmo tempo ela tinha uma queixa específica de apertamento, uma queixa específica de muita cefaleia, de uma queixa específica muito relacionada a essa questão de departamento, né? Algumas queixas articulares também, mas depois de muito exame, de muito investigação, a gente chegou à conclusão que essa paciente tinha um problema de hipertrofia de masseter. Hipertrofia de masseter, pessoal, para quem não sabe, o masseter é um dos músculos da mastigação, um dos músculos mais potentes do corpo humano, né? Do ponto de vista de fibra muscular. Hipertrofia de masseter é quando você tem as fibras do masseter muito hipertrofiadas, né? Elas ficam realmente saltadas aqui na região lateral da face, clinicamente falando, assim como também radiograficamente tem algumas implicações também disso. Então, esse caso foi bem interessante, porque esse caso está sendo preparado, inclusive, para uma correção ortocirúrgica, né? E, ao mesmo tempo, também, esse caso tinha desgastes dentários que incomodavam a paciente e tinha também os problemas articulares também que incomodavam muito a paciente. Então, esse caso de hipertrofia de masseter foi um dos casos que a gente indicou para o uso terapêutico da toxina botulínica, né? O uso terapêutico da toxina botulínica. Antigamente, Roberta, a hipertrofia de masseter era tratada cirurgicamente. Um passado recente, não é tão novo, não é tão velho isso não. A hipertrofia de masseter. Imagine você acessar cirurgicamente o masseter,
remover partes do feixe superficial do masseter, ou do feixe profundo do masseter, né? Uma cirurgia que era uma sangueira do caramba, sabe? Você ali tinha artéria massetérica, além de riscos, tinha o resultado não era dos melhores, você não tinha parâmetros, porque era muito no olhômetro, tirar a quantidade de fibra muscular para reduzir o volume do músculo. Né? Imagine hoje a gente com algumas aplicações, e aí o protocolo, você pode falar melhor do que eu, você tem um resultado espetacular e funcionalmente muito aceitável pelos pacientes e com resultados bacanas também. Era isso que eu ia te perguntar. Deu certo? Teve sucesso no tratamento com toxina para hipertrofia? Teve sim. Entretanto, como algumas pessoas perguntaram aqui, né, pelo fato de não ter a cura, na verdade, você precisa estar fazendo, e principalmente na hipertrofia, que precisa ter uma constância para, de fato, o músculo ficar, entre aspas, assim, paralisado até o ponto de hipotrofiar, né? Você tem atrofia muscular, precisava se fazer uma sequência de aplicações, como você bem sabe. Ela fez várias, mas eu creio que ela não terminou 100%, nesse caso especial. Não terminou todas as aplicações. Então, ela teve bons resultados, sabia de tudo isso que a gente está falando, mas teve uma limitação no final do tratamento, porque ela não concluiu algumas aplicações finais. Mas peraí, você diz fazer várias aplicações em quanto tempo? Pois é, na verdade o que acontece existem os pontos específicos, né? Roberto, você sabe isso melhor do que eu. A gente não pode fazer uma aplicação antes de 4 meses, tá? Renovar a aplicação antes de 4 meses. Então, mas aí, depois de 4 meses, você faz algumas aplicações, na verdade, os pontos, o protocolo, né? Novamente, outros pontos. Não, na realidade é assim. A gente faz a aplicação de toxina. Não, eu que peço desculpa. Não. Mas deixa eu te explicar. A gente faz a aplicação de toxina uma vez só. Isso. Tá? Seja mas em para alguns testa, pontos. seja para olho. Sim, mas uma vez, tá? Certo. Em alguns pontos. Se eu for fazer masseter, pego 3 pontos, faço a aplicação naquele dia. Exato. Com 15 dias eu revejo o paciente. Exato. Com 15 dias eu revejo o paciente, tá? Que é o efeito máximo, é quando a toxina diz, eu cheguei, vou ficar dessa forma, meu resultado é esse. É quando eu vou poder atuar para fazer um reforço, mas que na realidade não é nem recomendado por bula. A gente faz muitas vezes se for realmente necessário. A primeira vez que a gente atende um paciente, a gente às vezes precisa fazer esse reforço e a gente anota na ficha para numa futura aplicação, 4 meses depois, aí a gente já faz a quantidade ideal, entendeu? Não tem essa coisa de ter um protocolo de fazer 3 sessões de aplicação. Não existe isso, tá? Porque senão a gente pode criar anticorpos. Isso é interessante. Fato, existe, Isso é interessante. Cria anticorpos, sim. Agora, o último artigo que eu li em relação a anticorpos, o que é que eles falam? Que os anticorpos, eles realmente existem, mas se for uma quantidade grande de toxina que a gente usa naquela aplicação. Lá no HC, como o neurologista ele faz corpo, ele às vezes usa 300 unidades no paciente só. Então, em aplicações com grandes quantidades, é mais fácil o paciente criar anticorpos. É o efeito vacina, que a gente chama. Mas a gente evita realmente fazer a aplicação de toxina botulínica antes dos 4 meses iniciais. Pois só corrigindo a minha fala anterior, de fato, eu estava querendo justamente explicar isso, que a gente fez a aplicação e com o tempo depois, que foi justamente com a análise posterior, a gente fez a necessidade talvez de fazer a reaplicação, entendeu? Então foi isso que eu quis dizer. E aí a gente teve realmente... Eu só te expliquei porque eu achei que você tivesse... como você não é da área, entendeu? Sim. Achei que você tivesse confundido. Não, relaxa. Aqui é para a gente falar mesmo, sem mimimi, sem mistério. É para a gente falar mesmo. Eu posso responder aqui uma pergunta que uma paciente está fazendo? Claro, fica à vontade, Duda. Ela está perguntando aqui se na cialorreia em pacientes com paralisia cerebral seria relevante ou se é melhor o uso de fármacos.
Bem, assim, esse paciente que eu vou atender agora para a semana, já usaram todos os fármacos dele e não deu resultado. Né? A toxina a gente usa diretamente nas glândulas salivares e o resultado é bem bom. Né? Às vezes fica até seca demais a boca. Mas é melhor o paciente com boca seca do que um paciente broncoaspirando com risco de pneumonia repetitiva, né? Então, está respondido. Outra pessoa aqui está perguntando em relação aos espasmos. Quantas aplicações deve ser feita para ficar bom? É isso que eu acabei de falar. A gente faz uma aplicação, né? Revê o paciente com 15 dias, faz se for extremamente necessário, faz o complemento e depois só 4 meses depois. Então, todo o histórico do paciente a gente anota na ficha dele, porque às vezes na aplicação a gente melhora os espasmos, mas há uma queda na comissura do lábio, há uma queda em alguma parte da face, mas que faz parte, né? A gente, para melhorar uma coisa, às vezes piora outra. Então, o paciente, às vezes, tem que ver se vale a pena. E, às vezes, isso a gente anota na ficha, porque numa próxima sessão a gente usa em outro músculo, a gente usa uma quantidade menor, mas na maioria das vezes, o resultado é muito favorável. Muito, muito, muito mesmo. Que bom. Teve outra situação, Roberta, também, que é bastante frequente, que algumas pessoas também perguntam bastante, em relação à questão do sorriso gengival, né? Para o uso do sorriso gengival e tal. Para algumas pessoas pode ser funcional, para outras pode ser considerado estético, enfim, vai muito da questão. Então, eu procuro ver, por exemplo, se o paciente não tem alguma deformidade dentofacial, como excesso vertical de maxila, ou um crescimento, uma face longa, ou alguma alteração esquelética na face com a repercussão do sorriso gengival, né? Mas é claro que em algumas situações a toxina pode nos ajudar, com alguns pacientes, inclusive. Eu adoro falar sobre esse assunto, Marcondes. Fiquei animada. Que bom. Porque era a briga, né? Antigamente eu adoro fazer sorriso gengival. Gosto demais. E antigamente, no início, quando a gente só podia fazer funcional, quando diziam que a gente só podia fazer funcional, e as pessoas queriam dizer que sorriso gengival era estética, puramente estético. Eu não vejo como puramente estético. Entendeu? Se ele melhora o vedamento labial, ele é funcional também. Uhum. Aí depois eu tinha discussões com alguns colegas que diziam, não, mas tem que fazer a gengivectomia, ou tem que fazer uma cirurgia, sabe? Mas tem paciente que não quer fazer. Eu não vou obrigar o paciente a fazer uma cirurgia se ele fica feliz com a aplicação de toxina, né? Então, assim, a gente tem que mostrar, ele é temporário, existe a cirurgia que é permanente. E o paciente que tem que escolher. Eu vejo dessa forma. Perfeito. Eu não sei você. Pois é, não, eu concordo. Agora, a questão que eu vejo também na cirurgia, na verdade, do sorriso gengival, é justamente essa avaliação prévia para verificar a questão também da possível deformidade dentofacial, né? No caso, se o paciente às vezes tem, como eu disse, uma face longa, um sorriso gengival por um excesso vertical de maxila, talvez ele precise, ou na verdade seja até indicado, ele pode não querer fazer, mas ele precisa, na verdade, saber a origem do seu problema, né? E muitas vezes o problema pode ser esquelético, entendeu? Ele pode não querer fazer. Com certeza. Então, eu estou falando, ele pode não querer fazer a cirurgia ortognática, por exemplo, mas ele precisa, às vezes, saber que o problema dele, às vezes, é esquelético e que ele se beneficiaria muito também com a cirurgia ortognática e também, talvez, até um complemento, né? Porque eu tenho visto muito isso, sabe, nos pós-operatórios, às vezes, de cirurgia ortognática, um refinamento da cirurgia ortognática, às vezes com o uso de toxina, né? Então, isso é bastante legal também, verificar isso. E, ao mesmo tempo... Oi. Pode falar. Não, legal que é justamente isso, a questão dessa discussão e dessa interação entre as especialidades. É isso que eu estava comentando. A gente tem que falar para o paciente todas as opções que ele tem. Né? A cirurgia vai ser permanente
Mas se ele não tá afim de encarar uma cirurgia e quer fazer o sorriso gengival, não tem por que um outro profissional dizer que você está errado em fazer. Entende? Perfeito, perfeito, Eu penso perfeito. assim. Pois é, tem E, algumas... e Oi, completa. você faz tratamento para ronco? Eu tenho atuado aqui em Caruaru, né, na questão dos distúrbios respiratórios do sono, como ronco e apneia, Roberta. Então, é muito, muito, muito bacana atuar nessa área, porque também é uma área multidisciplinar, também é uma área que eu gosto bastante. A gente tem feito aqui tanto os exames de polissonografia na nossa clínica, assim como também a gente tem feito os tratamentos quando bem indicados, né, para avanço mandibular, no caso, os tratamentos com aparelho intraoral, né, assim como também em algumas situações a própria cirurgia ortognática, né, para correção esquelética do caso, né, os avanços bimaxilares quando há deformidade dentofacial envolvida, né, nos casos de ronco e apneia e casos também mais graves. Então, é bem bacana essa questão do sono, né, porque a gente lida diretamente com várias especialidades, como os médicos, os fisioterapeutas, os fonoaudiólogos, enfim, os próprios É dentistas. interdisciplinar, né? Exatamente, bem bacana. E eu tenho visto, né, E você usa algum trabalho, algum aparelho? Quando a gente faz os aparelhos que a gente usa são os aparelhos intraorais, em alguns casos, né, quando a gente faz o diagnóstico, que é um aparelho que projeta a mandíbula para frente para o paciente usar durante o sono. É chamado de aparelho intraoral para avanço mandibular, né, de posicionamento mandibular. São aparelhos individuais, personalizados, em algumas situações também eles são aparelhos muito, muito bem desenhados para avanços específicos da mandíbula e avanços programados da mandíbula durante o sono. Então, o paciente dorme com o aparelho para projetar a mandíbula para frente e evitar ronco e apneia, dependendo do grau de apneia, dependendo do diagnóstico que foi feito, né? E aí, eu imagino a pergunta porque você tem alguma coisa na área do ronco também, né? Da toxina. Pô, fala aí, Temos. eu acho que é bacana Tem, isso aí. tem um estudo agora com o professor Ferrão, foi meu mestre. Tá para sair, ainda não saiu, tá? Mas eu peguei os dados com ele. Vou passar aqui para você. É, foi usado só em pacientes com ronco primário, tá? Isso, A gente tem que saber, né? isso, A deficiência do paciente, aquela mesma coisa da cefaleia, né? A gente tem que saber a isso. causa, mas no caso de ronco primário, né, pode-se usar a toxina, tá? E nesse estudo, ele já estudou 176 pacientes, ficaram 2 fanhos por 2 dias, por poucos dias. Um teve dificuldade de beber água rápido, por 3 dias. 12 tiveram uma melhora. 13 não aconteceu nada. E todo o resto parou de roncar. Quer dizer, é um índice bem É, promissor, né, de exato. sucesso. Você sabe onde é que, quais músculos ele aplicou e quais locais, assim? Ele aplica no início do palato mole. Certo. Mas aí tem todo o critério, sabe? Isso, A gente claro. tem que observar a úvula, se a gente não vê a úvula, não pode aplicar. Tem todo aquele critério, tem que ser um ronco primário, para a gente saber se pode fazer a atuação ali. Achei Perfeito. bem interessante. Perfeito, perfeito. É mais um recurso, né, que a gente tem na Mais um luta aí, recurso. que a gente tem ali na luta, porque é muita gente que tem, né? Na verdade, o distúrbio respiratório do sono, como o ronco e a apneia, só pede para insônia, né? Vamos dizer assim. Então, é muito, muito, muito frequente. Principalmente a paciente acima dos 40 anos, é muito comum você ver esse relato, né? Que o paciente sofre muito com isso. E é mais um recurso. Eu acho importante, na verdade, isso a gente saber. Eu já tinha visto alguma coisa, mas eu confesso a você que esse trabalho, talvez que você disse que do seu professor que vai sair, ele venha a ser mais uma referência de suporte para esse uso, né? Porque as Sim, referências que eu tinha visto até então era mais relatos de caso, eram algumas coisas muito, muito pontuais, sabe, Roberto? Então,
Esse trabalho... É porque ele disse que só vai fechar esse trabalho com 200 pacientes. Pois é, aí vai ser uma amostra bem É, significativa e com exatamente. certeza vai ser um marco aí também desse mais esse uso aí terapêutico da toxina botulínica. Bacana, bacana mesmo. Pois é. Bacana mesmo. Eu tava doida para lhe contar essa novidade aqui. Ô, rapaz, coisa boa. Que Que bom para que foi a uma gente não é na live. novidade, mas para você é. Pois é. É como eu disse, o uso da toxina não era novidade que existia, mas eu não sabia uma amostra tão significativa como essa e esses Pois é. resultados preliminares que você tem trazido aí. Bacana, bacana mesmo. Exato. Pois é. Pessoal, tem algumas perguntas aqui, não sei se tem. Roberta, fique à vontade, você está entre amigos. Perguntando, quem está com tratamento de câncer pode fazer esse tipo de procedimento. Eu sempre, se for esse procedimento funcional, né, necessário, então deve-se fazer. Uhum. Mas sempre com autorização médica, né? Aquela velha coisa, quem está tratando o paciente vai ver a necessidade, vai entrar em contato, e se ele autorizar, se faz. Já se for estética, eu não faço. Uhum. Não faço nada, porque muitas vezes a imunidade do paciente está baixa. Então, é melhor evitar fazer tratamentos estéticos nesse momento. A não ser com a liberação do médico. Porque também, quando a gente faz estética, aumenta a autoestima, né? Sim. Então, vai depender do médico. Importante, importante demais, né? Você pode não, como é que se diz? Você pode talvez aumentar, se for o caso, a autoestima, mas depende muito da percepção de cada paciente e ao mesmo tempo também da interação com a equipe. Bacana. Exato. Tem uma pergunta aqui. No procedimento, quais as glândulas salivares envolvidas? A gente faz aplicação na parótida e na submandibular. Sabendo que a submandibular, ela é responsável por maior fluxo salivar, é a submandibular. Antigamente eu fazia mais na parótida e fazia o complemento na submandibular se fosse necessário. Mas hoje eu já estou fazendo nas duas. Porque sempre eu precisava fazer reforço. E eu fazendo nas duas, eu não preciso mais fazer reforço de toxina botulínica. Então, são nessas duas glândulas. Ótimo. E, mais. na verdade, é a glândula que mais secreta saliva, né? A submandibular é a glândula que mais secreta... submandibular é a glândula que mais secreta saliva dos três pares maiores, né? Os pares de glândulas salivares maiores ou as principais. Então, a gente tá... exatamente. Alguém perguntou, deixa eu ver mais alguma pergunta aqui. Roberta, não sei se alguém perguntou, a gente conversou alguma coisa por cima da questão da DTM também, não foi? DTM, dores orofaciais. Você tem feito muitos casos de toxina para DTM ou aqueles pacientes que usam as plaquinhas meio relaxantes, alguma coisa nesse sentido? Sim, foi bom você tocar nesse assunto que eu deixei passar batido. Faço muito tratamento para DTM e acho importantíssimo relatar que não só a toxina botulínica muitas vezes vai resolver a patologia, né? Então, eu gosto de receber o paciente, como eu te falei, já com o encaminhamento. Quando eu tenho alguma dúvida, eu peço que esse paciente vá a um colega, né, que seja especialista nessa área, para ele fazer toda essa parte de imagem, fechar o diagnóstico, para então depois eu fazer a aplicação. Lembrando que, às vezes, é necessária a aplicação toxina botulínica e a placa miorrelaxante. Às vezes só a placa miorrelaxante e às vezes só a toxina resolve. Então, a gente tem que achar essa linha de tratamento correta para cada paciente. Perfeito, perfeito, Roberta. Mais uma vez, a questão do bom exame clínico, do bom diagnóstico, né, para indicar a melhor terapia. Perfeito. Eu acho que essa questão da cialorreia despertou muita curiosidade. Tem muita gente perguntando aqui sobre isso, viu, Roberta? Aqui, se a injeção é feita intraglandular ou é próximo ao nervo motor da glândula, né? Eu fiquei na dúvida também disso aí. Não, a cialorreia a gente faz extraoral, tá? Extraoral.
para atingir diretamente as glândulas, tanto a parótida quanto a submandibular, mas a gente faz estrorão, direto na glândula. Certo. Como a parótida é bem grande, Uhum. né? Então a gente tem toda essa área aqui para fazer. Tem aplicações que a gente faz, a gente tem uma técnicazinha que eu aprendi justamente com o neurologista lá, ele tenta soltar a musculatura aqui e aplica a subdérmica. Já na odontologia a gente aprende mais fazendo na agulha nessa posição. Mas com cuidado, porque atrás da glândula parótida tem o quê? Nervo facial. Ou dentro da glândula parótida. E o músculo, né? Certo. O masseter. Assim, o masseter. Se a gente fizer com uma agulha muito profunda, então ele vai atingir o masseter. Então, no lugar de você atingir a glândula, você vai fazer uma aplicação para o masseter. Vai relaxar o músculo masseter. E não vai acontecer nada. Já a submandibular, a gente faz com a agulha já maiorzinha, na submandibular, nesta posição. Perfeito. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui interessante. Ao falar sobre ronco primário aqui, sobre paralisia facial. Eu acho que é Vanessa. Vanessa, ronco primário é que... Oi. Eu ia pedir para você explicar para ela o que é ronco primário. Certo. Veja, o ronco primário, na verdade, é definido, como aquele ronco sem eventos respiratórios do sono, né? Então, é basicamente aquele ronco que tem interferência de obstrução durante a respiração, né? Então, a via aérea, ela na verdade, vai ter algum tipo de interferência na passagem do ar inspirado ou expirado, e, consequentemente, o ar vibra nos tecidos moles, principalmente, e gera aquele som, né, que é considerado o ronco, tá? Então, é isso aí. E alguém perguntou aqui... Oi. Alguém perguntou alguma coisa aqui sobre paralisia facial. 2 tópicos que eu acho interessante a gente falar, que muita gente desconhece. A toxina botulínica, ela também é usada na cicatrização de feridas. Para ajudar na cicatrização das feridas. Essa eu nunca ouvi falar disso aí, não. Tem estudo já, e já é uma aplicação bem usual, né? Porque aí você deixa de ter a tensão muscular do tecido e faz com que ele junte mais facilmente, entendeu? Fica sem a tensão. Então, tanto nas cirurgias, nas cicatrizes, também nas cicatrizes de dentro para fora, como eu esqueci a palavra a segunda intenção, aquelas por segunda intenção. Segunda intenção também. Perfeito. Então, eu acho bem interessante, porque pode se fazer. Você tem uma cicatriz no rosto, então você você faz a aplicação, porque aí a união é mais rápida e a cicatrização, consequentemente, também. E tem uma outra função, eu tenho até um caso maravilhoso. Pena que eu não posso mostrar para vocês. Distonias oromandibulares. Eu tive um paciente que ele tinha uma distonia, um senhorzinho, ele mexia muito a boca, ele ficava movimentos involuntários, né? E fazendo muita zoada, botava a língua para fora, né? E ficava sempre assim. Então, nesses casos, a gente também pode fazer a aplicação, né? A gente pega o pterigoideu lateral, sai pegando toda a musculatura, masseter, para poder amenizar. E tive um resultado bem legal também com ele. Outra aplicação. Perfeito. Então, são coisas bacanas aí que a gente precisa entender como funções terapêuticas aí da toxina botulínica, né? E só vai, né? Eu desativei aqui os comentários para a gente fazer agora, tá chegando perto do final da nossa live, né? O que eu chamo, Roberta, de momento selfie, né? Que é o momento que a gente faz um registro aqui fotográfico e pede para os nossos... o pessoal que está seguindo a gente, que está assistindo a live, quem quiser de repente fazer aí e postar, a gente faz o repost, né? No caso, faz a replicação da coisa. Então, eu queria convidar para a gente fazer o nosso momento selfie aí, Roberta. Eu vou segurar meu sorriso, hein? Tá. Pronto, eu registrei aqui, de repente se alguém aí, pessoal que estiver gostando aí, bota o coraçãozinho aqui embaixo, deixa a gente ficar aí
Ó, subindo, deixa subir o coração aqui para a gente ficar feliz também com a live. Gostei muito Pessoal, do tema. eu Oi. queria, eu queria me deixar à disposição para quem quiser, quem tiver mais alguma dúvida, tiver sanado aqui as dúvidas, eu não tiver explicado de uma maneira que vocês possam entender, eu estou falando uma linguagem, estou tentando falar uma linguagem mais acessível, mas muitas pessoas não conseguem entender. Podem ficar à vontade, me procurar no meu Instagram, me fazer perguntas, me perguntar no WhatsApp também, que eu vou responder com o maior prazer, tá? E a você, é só agradecimento, né? Perfeito, obrigado. Eu que agradeço, Alberto. Você trouxe aqui um conhecimento muito bacana, muita coisa nova, muita coisa interessante. Confesso que aprendi muita coisa nessa uma horinha de bate-papo com você. Tenho certeza que muitos outros também. Ao mesmo tempo, também o tema não se esgota aqui. A gente sabe que existe outra vertente da toxina botulínica, que é a estética, não é? Eu até, de repente, faço de antemão já um convite a você para a gente fazer, de repente, outra. Quem gostaria aqui, de repente, de ter outra live? Agora, falando, talvez, de estética da toxina botulínica, eu tenho certeza que eu tenho experiência muito grande com isso também. Eu estou à sua disposição, Marco. Você sabe que eu sou super tímida com vídeo, mas eu não posso Não, mas deu um negar show um aqui, pedido deu um seu. show. Eu aqui fiquei todo embaralhado aqui, com tanto conhecimento, Não, né, que eu você está fiquei passando nervosa, aqui eu para a posso gente. confessar. Agora eu posso confessar que no início eu fiquei nervosa, Mas a gente tá. gaguejando, mas eu Não que nada, a gente tá aqui para bater um papo entre amigos. Como diz o tema da live, a gente tá aqui para bater um papo entre amigos e o pessoal que está entrando aqui também contribuiu bastante, participou bastante. Agradeço a todos aí, a gente está chegando no finalzinho da nossa live e fica aqui o convite para outros temas, como a parte estética, né? E enfim, sempre trazendo uma pessoa que contribua bastante. eu estou à sua disposição sempre. Você vai deixar gravada a live? Vou sim, vai ficar gravada a live sim, tanto no meu perfil e depois eu edito para postar no nosso canal do YouTube. Aproveitando aqui, divulgar nosso canal do YouTube, quem ainda não entrou, pessoal, acessa, se inscreve lá para receber as notificações, dá um like lá para gente.